Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou a doutora Luana Zapater, dona da clínica Renove Odontologia e Harmonização Facial, e hoje eu vim aqui tirar uma dúvida e falar uma curiosidade que muita gente pergunta para mim aqui na rede social. De onde veio a história da fada do dente? Por que que a gente faz essa ação com as crianças nas escolas e por que a gente tem uma sala de odontopediatria toda voltada ao consultório da fada do dente aqui dentro da clínica? Bom, há alguns anos atrás, eu percebi que na escola do meu filho, ele estava consumindo muita pasta de dente e as escovas vinham desse jeito, né? Vinham todas estragadas ao longo de 1, 2 semanas. E uma informação que muita gente não sabe é que o flúor que está dentro da pasta de dente, ele é uma química muito forte. Então ele não pode ser consumido de uma maneira sem nenhum tipo de responsabilidade ou sem nenhum tipo de supervisão nas escolas. E aí eu fui levar essa orientação até a escola do meu filho. Eu já havia feito algumas palestras na época de escola, na época de faculdade, para orientação de higiene, essas coisas com as crianças, mas ali eu enxerguei que, mesmo sendo um colégio muito bom, as professoras e a própria escola não tinham essa orientação que eu tinha para oferecer. Então eu acabei juntando ali as professoras, a diretora, explicando a importância do flúor e o porquê ele não pode ser consumido de maneira desmoderada por ser uma química, né? O flúor, ele tem as propriedades para trazer uma fluorose nos dentes, pelo excesso dele, e a falta dele também acaba gerando as cáries, porque o dente fica sem proteção. Então eu acabei ensinando mesmo as professoras e a equipe da escola de como fazer para as crianças, né, de como isso era importante, explicando o que era o flúor, a necessidade dele, e isso acabou gerando um movimento que me levou a fazer em outros lugares. As pessoas viam e acabavam me chamando para fazer em outros lugares, por quê? Tem uma coisa em mim que é assim, se for pra gente fazer, que a gente dê o melhor que a gente puder. Então, já que eu tinha que levar essa informação para as crianças, não seria uma informação muito técnica, então não ficaria tão lúdico, né? E aí eu acabei fazendo um teatro para as crianças, mandando fazer fantoches, fazendo um palco, para que a gente levasse isso de uma forma lúdica, que virou o Teatrinho da Fada do Dente. A história da doutora Lulu e do Joãozinho que tinha dor de dente, e ali a gente explicava tudo, mostrava como era. E aí isso foi crescendo e a gente foi fazendo em muitas escolas aqui na região da Zona Norte, que é a nossa região onde fica a Clínica Renove. Isso daí gerou bastante repercussão antes da pandemia, depois a gente parou um tempo e agora a gente está voltando. Mas a ideia é com que a gente faça com que as crianças sejam multiplicadores, ensinem os pais em casa a maneira correta de fazer. Por quê? Os pais muitas vezes não orientam certo as crianças por falta de informação. E isso a gente vê tanto da classe A até a classe E. Se não teve essa informação dentro de casa, se os avós não passaram para os pais não vão passar para os filhos. Então, quando a gente faz essa atividade, essa ação nas escolas, é legal porque as crianças chegam em casa ensinando aos pais a maneira correta de se fazer. Então, a gente está criando aí crianças que já vão levar isso adiante de uma maneira certa, já vão entender a função do flúor, né, para que ele serve e qual a real necessidade, o que pode, o que não pode. A gente está levando orientação de higiene bucal para essas crianças e eles vão replicar isso dentro da casa deles. Então a gente vê que aí nesse caso é ao contrário, são as crianças que vão levar essa informação para os pais e aí a gente de uma maneira muito legal, muito lúdica, leva isso até as escolas. Então quando me perguntam sobre o consultório, quando eu era criança, a primeira vez que eu fui ao dentista, eu imaginava que eu ia ver a fada do dente, porque todos os meus dentes, quando caíam, eu colocava embaixo do travesseiro e eu acordava e tinha dinheiro lá embaixo. Então, a primeira vez que eu fui ao dentista, me surpreendi, porque não era ali que eu queria estar, né? Eu olhei tudo aquilo e falei assim, nossa, mas a gente não ia ver a fada do dente? Eu imaginava que quem cuidava dos dentes era a fada do dente, e não uma pessoa vestida de branco num consultório todo branco. E aquilo meio que me gerou uma frustração. Então, quando eu cresci, eu acabei fazendo odontologia, não só por esse motivo, mas eu gostei muito dessa parte odontológica, nessa fase. E aí, depois que eu tive o meu espaço, por ele ser muito grande, eu tive como é que eu posso falar? A oportunidade de criar uma coisa, de recriar aí uma coisa que na minha cabeça, na minha infância já era presente, que era a fada do dente. Então, como eu já lido muito com crianças,
Eu até comecei a atender crianças no pronto-socorro, quando eu me formei, que ninguém queria atender as crianças, eu tinha dó delas, então eu atendia porque eu queria resolver, porque melhor elas chorando na cadeira do que ir embora depois com dor sem ninguém resolver. Então eu era a única do pronto-socorro que eu lembro que sempre me prontificava a atender, mas não porque eu queria, mas porque eu tinha dó de que elas fossem embora com o mesmo problema que chegaram. Então eu acabei tendo muito contato, muitas pessoas me indicaram para fazer canal em criança, e como eu fiquei com essa parte que é mais invasiva, eu tinha que trazer um lúdico para que elas quisessem estar aqui. Então foi por isso que eu construí o consultório da Fada do Dente. É uma sala bem lúdica, bem legal, bem grande, e eu gosto muito assim de trabalhar essa parte lúdica porque eu gostaria que tivesse sido assim quando eu era criança, né? Então hoje eu vejo que uma coisa que eu acho até que faz parte do sucesso assim que eu sinto, que eu tenho, não é nem pela questão de dinheiro, de nada, mas é por eu ter liberdade de poder criar, sabe? Trabalhar da forma que eu acho legal e ter como investir nisso e criar. Então hoje eu atendo as crianças com a responsabilidade de um adulto, mas com as ideias que eu tive de quando eu era criança mesmo. Então é aquilo, é trabalhar com muito amor, trabalhar com o que a gente sonha em fazer, né? Poder financeiramente prover ali o que eu gostaria de estar fazendo, fazer pelos outros o que eu gostaria de ter tido para mim quando eu era criança. Só que tudo isso com a responsabilidade de um adulto hoje. Então eu acho que é sobre isso, é por isso que eu fiz. Começou assim, a parte de ensinar nas escolas e trouxe isso aqui para dentro da minha clínica porque é como eu gostaria que fosse para mim. Então eu entendo que eu enxergo isso como eu gostaria que uma criança visse. Então tudo que eu recrio aqui é pensando em se eu fosse uma criança, como eu gostaria em que lugar eu gostaria de ser atendida, né? Então a gente põe a roupinha de fada, a gente põe asinha, chapéu de fada para dar o atendimento inicial também e os atendimentos, porque é como uma forma de a gente demonstrar o carinho e trazer a criança mais para perto da gente. Então eu vim dividir com vocês aqui o porquê, né? Uma curiosidade que muita gente tem aqui da clínica. E é isso, é a minha forma de fazer um pouco diferente aí por eles. Então, eu não vejo isso sendo muito feito na odontologia, mas se eu posso fazer o meu melhor, não tem por que eu não fazer. Então, fico por aqui, gente. Um beijo, até a próxima.